Olha, o atual governo conseguiu a galinha dos ovos de ouro. Eles perceberam que se eles fizerem muito marketing enganando a população, tornarem essa população cada vez mais pobre e concederem alguns benefícios, eles conseguem enganar toda a população para dizer que eles estão ajudando as pessoas mais pobres como nunca antes, mais do que os governos do PT, e até fazer uma comparação mentirosa quanto a isso. Hoje o governo está lançando o Casa Verde Amarela, que é uma versão do Minha Casa Minha Vida. Só que o Casa Verde Amarela, ele tem vários problemas. O principal problema deles é o seguinte, o primeiro problema é que ele exclui as pessoas mais pobres. As pessoas que tinham renda até R$ 1.800 mensais, quer dizer, as pessoas realmente mais pobres, as que ganham menos de R$ 1.800 por mês, elas não vão estar incluídas no Casa Verde Amarela. No Minha Casa Minha Vida, essas pessoas mais pobres, que são realmente as pessoas que mais precisam de moradia, onde há maior déficit habitacional, ou seja, maior número de pessoas que precisam de uma moradia ou que não têm onde morar, é na faixa de renda das pessoas mais pobres. E essas pessoas ganhavam a casa no Minha Casa Minha Vida praticamente de graça, elas pagavam muito pouco. Agora no programa do Bolsonaro, no Casa Verde Amarela, não, as pessoas não vão ganhar, elas vão ter que, ou elas pagam como as pessoas que têm renda maior, e elas não podem porque elas não têm essa renda, ou elas simplesmente ficam morando na rua ou morando de aluguel, ficam sem casa. E aí, para conseguir dinheiro para isso, o Bolsonaro vai cortar uma série de programas de sucesso do governo federal, a maioria deles, se não todos eles, criados nos governos Lula e Dilma. Então o Bolsonaro ele vai estragar vários programas para criar um que não atende as pessoas mais pobres. É exatamente isso que está fazendo o governo. Só que com marketing, com muito marketing, ele consegue enganar dezenas, se não talvez uma centena de milhões de pessoas. Eu vou falar mais disso, mas antes uma coisinha. Você quer ver o desgoverno cair, quer ver a casa cair para eles? Curte o vídeo e se inscreve no canal. Se inscrevendo no canal, você ajuda a gente a quebrar no meio as mentiras do Bolsonaro, as fake news do Bolsonaro. Por quê? Porque eles trabalham com base em fake news. E você se inscrevendo no canal, o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo está fazendo sucesso e vai mostrar esse vídeo na página inicial para pessoas que não são inscritas no canal. Essas pessoas vão entrar no canal, se inscrever também, talvez. O vídeo vai crescer, as inscrições vão crescer e o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente ainda, mais gente vai entrar, ele vai mostrar para mais gente ainda e a gente consegue quebrar as mentiras no meio. Mais do que isso, a gente tem outras várias ações no canal. Aqui no vídeo atrás estão passando vários outdoors que a gente instalou em várias cidades do Brasil e nessa semana estamos tentando fechar mais outdoors em outras cidades para ampliar e de agora em diante vamos focar os outdoors no primeiro, Bolsonaro, explique 89 mil reais em cheques para Micheque. E segundo, auxílio emergencial. Bolsonaro foi contra o auxílio de 600 reais. Ele está mentindo e tentando levar o crédito. A gente vai começar a falar sobre isso mais nos outdoors daqui para frente. Quem quiser apoiar com os outdoors e tudo mais, no primeiro comentário tem o link do Apoia-se, PicPay, tem conta bancária, ou clica logo embaixo do vídeo, tem um botão grandão escrito Seja Membro. Você clicando, você já está ajudando a gente a denunciar o desgoverno Bolsonaro. Agora vamos falar sobre o Casa Verde Amarela e uma briga que está acontecendo no governo. Está uma briga danada no governo. Paulo Guedes e o Rogério Marinho, eles não se falam. Quando teve aquela reunião ministerial de 22 de abril, aquela reunião em que causou a saída do Sérgio Moro, que veio a público depois, teve vários rumores de que o Paulo Guedes e o Rogério Marinho, desde aquele momento, eles já não se falavam. Aí, logo naquela época, o Bolsonaro tirou uma foto ao lado de vários ministros em que a única pessoa que tinha máscara era o Paulo Guedes. Ele tinha máscara, ele estava sem terno, ele era o único ministro sem terno, e ele estava descalço, ele estava de meias. Estava muito estranha aquela foto. Por quê? Depois ficou-se sabendo que o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, e o Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, eles brigaram logo antes daquela foto. Teve uma baita de uma briga, assim, uma confusão generalizada. E aí o que acontece? O Paulo Guedes, ele é da opinião de que o governo tem que respeitar o teto de gastos. O teto de gastos é uma PEC, projeto de emenda constitucional, foi uma emenda à Constituição, que foi aprovada logo depois do golpe contra a Dilma, e eu sempre falo, o golpe não foi na Dilma, o golpe foi no povo brasileiro. E para concluir o golpe precisava dessa PEC, que é o quê? Congelou investimentos em saúde, educação, moradia, programas sociais, assim, tudo que é importante no Brasil foi congelado por 20 anos, tá? O Paulo Guedes é a favor disso. Paulo Guedes, mercado financeiro, são a favor disso, porque isso torce, assim, fecha a torneira dos investimentos públicos no Brasil e faz com que o Brasil fique de joelhos
ao investimento da iniciativa privada. E investimento que não está vindo. Só no ano passado foram 64 bilhões de dólares retirados do Brasil, desinvestidos do Brasil via mercado financeiro. Esse investimento não está vindo, falaram que viria e nunca veio. Fake news, tanto do pessoal da Globo, como da Folha, como do Estadão, como dos analistas do governo Temer, que agora estão muitos deles no governo Bolsonaro. Tá, o Paulo Guedes quer que o governo não fure o teto de gastos, quer dizer, que o governo não gaste mais do que esse teto permite. Ok, o Rogério Marinho e vários militares do governo são de outra opinião. Eles são da opinião de que não, tem que haver investimento público, tem que haver investimento público para poder gerar emprego e para poder o governo fazer ações mais populistas, porque eles perceberam com o auxílio emergencial perceberam uma coisa que foi que a esquerda sem querer deu no colo do Bolsonaro, que é a narrativa de, o Bolsonaro está ajudando as pessoas mais pobres como nunca antes. E o Bolsonaro está vendendo essa narrativa fortemente no WhatsApp. E aí o que acontece? Eles perceberam, se a gente furar o teto de gastos, se a gente gastar mais do que a gente pode, mas para dar dinheiro para as pessoas e para conceder benefícios sociais, a gente consegue no marketing convencer essas pessoas de que esse governo é genial, de que esse governo é excelente. Essa é a estratégia do Bolsonaro, essa é a estratégia que ele está levando e ele está fazendo de tudo para tocar essa estratégia para continuar com uma popularidade em ascensão e sabendo que com uma popularidade em ascensão, primeiro, não pode ter mais impeachment, porque não se faz impeachment de quem tem 45%, 50% de aprovação. É muito raro, muito raro. Segundo, a cassação da chapa do Bolsonaro fica muito mais difícil. É muito mais difícil caçar a chapa de um presidente que tem 45%, 50% de aprovação. O Bolsonaro está com 37%, mas ele chegou a ter 29% 2 meses antes. Então, e depois tinha 30%. Então, em um mês, ele conseguiu 7% a mais, mas mais do que isso, a rejeição dele caiu 10 pontos. Então o Bolsonaro está subindo rapidamente, rejeição caindo e a aprovação subindo graças ao auxílio emergencial, mas não ao auxílio em si, graças ao fato de que ele está fazendo um marketing. Lembre-se, se fosse um governo do PT dando um auxílio, mesmo que o governo do PT estivesse ajudando as empresas, coisa que está sendo feita no mundo inteiro, só não está sendo feita no Brasil. Olha só, o Bolsonaro não faz nem o mínimo e mesmo assim consegue aumentar a popularidade. Se fosse um governo do PT dando auxílio emergencial de R$1.000, não sei se de R$1.000, ajudando as empresas, dando empréstimo para micro e pequena empresa, dando empréstimo para grande empresa, pagando os salários dos trabalhadores, fazendo assim a cartilha que todo país desenvolvido, todo país que tem dinheiro, e o Brasil tem dinheiro de reservas cambiais, fez. O governo do PT não estaria com a popularidade em alta. Sabe por quê? Porque não sabe se comunicar e o PT nunca soube fazer marketing, nunca soube fazer e mostrar o que faz para a população. O PT fazia e achava, até hoje, boa parte da esquerda acha que é obrigação da população ver o que o governo está fazendo. Não, não é. Não é obrigação da população. Eu explico por quê. A população, principalmente a mais pobre, tem mais o que fazer do que ficar prestando atenção no que o governo faz. Se o governo não for lá e escancarar, eu fiz, você tem isso aqui porque eu te dei. Outros governos não fizeram. Quem está fazendo sou eu, tá vendo? Por exemplo, quando o Lula tirou 40 milhões de pessoas da miséria, deveria ter feito um marketing para essas pessoas e dito, tá vendo? Vocês passavam fome, vocês não passam mais porque nós estamos ajudando. Os outros governos todos da história não ligavam para vocês. Nós não estamos apenas fazendo a nossa obrigação, nós estamos fazendo uma obrigação que nenhum outro governo na história jamais fez. Nós estamos fazendo, nós estamos olhando para vocês e te ajudando. Olha, não teria tido golpe. Não teria tido golpe. O Bolsonaro, ele não faz isso, ele não faz a ajudar o povo realmente, porque ele não está pagando os salários de funcionários de micro e pequenas empresas, como está sendo feito em toda a Europa, como está sendo feito em quase toda a América Latina. E eu posso dar exemplo até de países pobres, como Guatemala, países da América Central, que fazem isso. Bolsonaro não está fazendo, inclusive as empresas que tentaram acesso a empréstimos, a maioria não conseguiu, mas o Bolsonaro está dando auxílio. E agora o Bolsonaro falou, peraí, eu vou pegar os programas do PT, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, não sei o que, eu vou mudar o nome de todos eles, colocar sempre o nome brasileiro. Engraçado é que esse Casa Verde e Amarela, você vai olhar o logo, é uma casa azul. Os caras são burros, nem o nome do programa, eles têm carteira verde e amarela, pelo menos a carteira de trabalho é realmente verde e amarela. Agora é Casa Verde e Amarela, só que a casa é azul. É engraçado. Aí eles vão construir a casa vai ser branca, cinza, marrom, não vai ser verde e amarela. Pois bem, ele está criando agora esses programas e ele vai começar a dizer que os programas são deles e que são melhores que o do PT. Como? Por puro populismo, pelo fato do Bolsonaro ter cortado as pessoas mais pobres. Veja bem, ele vai conseguir o apoio dessas pessoas dando auxílio com Renda Brasil, então ele não precisa dar casa para essas pessoas. Elas perdem a moradia,
mas elas vão ganhar os R$300 por mês. Ganhavam 180, 100, 200, a 220, agora vão ganhar um pouquinho a mais. A média é de que as pessoas mais pobres vão ganhar R$57 a mais por mês, por pessoa. Então ele vai dar R$57 a mais por mês para cada pessoa mais pobre, mas essa pessoa não vai mais ter nenhuma opção de um dia comprar uma casa, de um dia ter o sonho da casa própria. Acabou o sonho da casa própria. Troca por R$57 por mês. Então o Bolsonaro vai convencer essas pessoas com R$57 por mês a mais de que ele faz mais do que os governos do PT, ele vai, por trás disso, ele vai promover políticas de desemprego e de perda de direitos trabalhistas para que os salários caiam mais, e os salários já estão baixos no Brasil de uma maneira que nunca antes foi, nunca, jamais, a gente nunca viu gente, por exemplo, esses motoboys de aplicativo ganhando R$4, R$5 por hora, muitos deles às vezes ficam 1, 2 horas ali no sol, às vezes na sombra, não importa, mas ficam ali sem trabalhar, sem fazer nada, quer dizer, eles estão disponíveis para trabalho, eles estão ali no horário de trabalho dele, mas como não aparece trabalho, eles não ganham nada. É a tal da jornada intermitente que veio com a reforma trabalhista. Nada disso seria possível se não fosse a reforma trabalhista. E fui contra, gente, foi contra que o pessoal da esquerda avisou. Pois bem, aí o Bolsonaro, para compensar o fato de que ele não vai dar para as pessoas mais pobres a casa que eles ganhavam praticamente de graça, ele, com parte do dinheiro que ele economiza aí, ele reduz os juros em 0,5% ao ano, que não é nada 0,5% ao ano, ele vai reduzir os juros para as pessoas que ganham até R$2.600 por mês e as que ganham até R$4.500 por mês. Agora, R$4.500 por mês não é uma pessoa pobre mais. Quem ganha uma pessoa, renda per capita, por pessoa. Uma família que tem 2 pessoas e ganha R$9.000 por mês não é uma família pobre. Mas vai ter casa, assim como tem no Minha Casa Minha Vida, vai ter casa, só com juros um pouquinho mais baixos. Acho que é 0,5% ou 1% ao ano a menos. Quando você compra em 30 anos é uma grande diferença, mas para diminuir isso ele está tirando qualquer possibilidade de que as pessoas que ganham até R$1.800 por mês tenham uma casa. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um marketing para a classe média, essa classe média que ganha até R$4.500 por mês, ou que ganha até R$2.600 por pessoa da família, e vai falar, olha, tá vendo? Eu tô diminuindo os juros do Minha Casa Minha Vida, o meu programa é melhor que o do PT. Eu tô te dando melhor que o do PT, olha só. Claro, ele vai maquiar os números porque os programas do PT fizeram mais de 2 milhões de casas. E o Bolsonaro tá planejando fazer 300 mil em 4 anos. 300 mil casas em 4 anos é muito menos do que o PT fez, mas muito, muito menos. Então o Bolsonaro vai falar que ele está fazendo mais, que ele está cobrando menos e tudo mais, e vai fazer um marketing no WhatsApp para essas pessoas. Para as pessoas mais pobres que não vão mais ter o sonho da casa própria, ele vai falar, peraí, mas eu tô te dando o Renda Brasil, e aí ele vai inventar mais coisas no Renda Brasil, ele inventou que vai ter agora as crianças que forem bem na escola, e aí quem avalia é o professor, imagina, meu Deus do céu, imagina quanta gente que vai mal na escola e vai começar a ganhar dinheiro extra, só porque é amigo do professor ou do diretor da escola. O que mais vai acontecer? Ainda mais esses bolsonaristas vão dar dinheiro para o outro. A nova regra que o Bolsonaro vai inventar nesse Renda Brasil é que as crianças que forem bem na escola vão ganhar um benefício extra em dinheiro. E a gente já sabe, mas eu tenho certeza, assim nas escolas que eu estudei, eu tinha certeza na escola que eu estudei quando era criança que o filho da diretora que ia ganhar todos os auxílios ou o melhor amigo dele que morava na mesma casa. É claro, não tenho dúvida alguma de que é isso que vai acontecer em várias cidades. Então o Bolsonaro, ele vai tentando usar isso. E olha só, enquanto ele faz isso, está uma guerra entre o Paulo Guedes e o Rogério Marinho, porque o Rogério Marinho, ele quer gastar mais e o Paulo Guedes não quer. E o Paulo Guedes já falou, 2 semanas atrás, quando teve a debandada no Ministério da Economia, o Paulo Guedes falou, olha, ele foi lá ao lado do Rodrigo Maia, um encontro que inclusive foi organizado pelo ministro das Comunicações, assim, a aproximação do Guedes e do Maia, e ele falou, olha, o Bolsonaro está transitando na área do impeachment, porque ele está ameaçando romper o teto de gastos. E o Rodrigo Maia está tentando colocar uma rédea curta no Bolsonaro, uma coleira com a rédea bem curta, para o Bolsonaro não romper o teto de gastos. Dizendo, se você fizer isso, você vai na área de impeachment. E aí, aí vem Rodrigo Maia, vem Centrão, vem toda essa direita PSDB, Paulo Guedes e mercado financeiro, com a faca no pescoço do Bolsonaro para dizer, pare, você não pode passar do teto de gastos. Ou você corta dinheiro de algum lugar
para pegar para os seus programas, ou você fica sem os seus programas sociais. Você que escolhe. E o Bolsonaro, ele tá dançando conforme a música do Centrão já faz um bom tempo, e ele ameaça o teto de gastos, mas ele não vai. Ele fica naquela, vou, não vou. E até agora ele não vai, mas ele já percebeu. Se ele cortar muito das pessoas mais pobres, ele consegue distorcer. Porque ele percebeu uma coisa: não importa o que ele defenda, as pessoas vão atrás dele. Ele pode, uma época ele era contra a CPMF, aí o gado inteiro era contra a CPMF. No dia seguinte saiu a notícia, inclusive ele demitiu quem vazou essa notícia, de que o governo estava estudando uma nova CPMF. Aí o gado inteiro estava a favor da CPMF. Aí no mesmo dia à noite, 12 horas depois, ele falou, não, o cara foi demitiu o cara e falou, não vai ter CPMF, o cara foi demitido. O gado, que de manhãzinha, no dia anterior à noite era contra, de manhã já era a favor, no mesmo dia à noite já era contra a CPMF de novo. Então ele percebeu que não interessa o que eu faça, o que interessa é o que eu fale para as pessoas que eu fiz. E aí ele vai, graças à ineficiência da esquerda na comunicação, ele vai tentar manipular as pessoas. Esse é o novo plano do Bolsonaro, e é um plano maligno porque ele vai cortar das pessoas mais pobres e ele vai continuar com uma política de desemprego. Enquanto isso, briga total entre Paulo Guedes e o Rogério Marinho. Já um dos dois sai do governo. Minha aposta, Paulo Guedes é quem sai. Gostou do vídeo? Curte, compartilha aí, se inscreve no canal. Vamos pra cima deles, vocês viram os outdoors aqui? Vamos fazer mais e mais e vamos expor os crimes do Bolsonaro pra todo mundo. Falou!